Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe e torna-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Bem, o texto está dizendo, se infelizmente uma das partes, seja a mulher ou seja o homem, tomar a iniciativa de transgredir o sétimo mandamento e cometer o adultério tendo relações sexuais fora do casamento, então, diante de Deus, infelizmente, esta união ela está numa possibilidade de ser anulada. A parte que é inocente, que foi vítima dessa atitude, ela estaria livre para tomar a decisão, então, de seguir com a sua vida e fazer, então, planos de casar-se novamente, se desejasse. Né? Eu coloco um parênteses aqui, porque o perdão, ele sempre é algo que é um elemento que tem um papel muito importante. Não é só uma coisa mecânica, né? Houve um adultério, então logo precisa esse casamento ser desfeito. Pode haver uma reconciliação e uma restauração. Aliás, Deus é especialista em restaurar, né? Então pode haver uma restauração, mas sim, se houver uma infidelidade matrimonial, então aí há uma possibilidade. Mas Jesus ressalta bem aqui que quando uma pessoa se divorcia por si só, por incompatibilidade, apenas decidiram não desejamos mais seguir em frente com esse relacionamento, elas não estão livres perante Deus. Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Não adulterarás. No vídeo de hoje, iremos aprender um pouco mais a respeito do sétimo mandamento da lei de Deus, onde diz que não devemos adulterar. E esse é um assunto bastante importante e interessante porque tem algumas pessoas que ainda não sabem em que se aplica essa questão do adultério, pois o próprio Senhor Jesus disse que aquela pessoa que olhar para outra pessoa com segunda intenção, essa pessoa ela já está cometendo adultério. E também iremos aprender um pouco mais a respeito também da questão do divórcio. Quando é que um casal pode pedir o divórcio do seu cônjuge? Será que é somente na questão do adultério? O vídeo de hoje está completo de informações a respeito do sétimo mandamento da lei de Deus. Por isso peço que você assista esse vídeo até o final, para que você saia daqui hoje mais instruído e edificado na palavra. E se você é novo por aqui, peço que você se inscreva no canal. E se você gostar do conteúdo, não se esqueça de deixar aquele like e também de compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Fazendo isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais e fazendo também com que as pessoas conheçam mais a respeito de Deus e das verdades contidas na palavra dele. Que Jesus te abençoe e te guarde e fique agora com o vídeo. Bom, a questão é o casamento, a gente viu aqui que ele é indissolúvel, né? Até que a morte o separe. Mas há algum precedente bíblico, alguma outra circunstância em que pode haver separação? Sim, pastor, tem duas ocasiões, né? A primeira, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, verso 39, e esta é, creio que mais simples de a gente entender, né? Ele diz assim, a mulher está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Bom, havendo a morte de um dos cônjuges, eis aí uma condição onde a pessoa está livre para contrair um novo matrimônio, mas interessante o apóstolo Paulo aqui, inspirado por Deus, dando um ponto de equilíbrio bem interessante. Ele diz, mas somente no Senhor. Então não é algo que deve ser feito assim, de maneira precipitada, né? É uma nova adaptação, é o início de uma nova história, a pessoa precisa, assim como no texto lá, que vale para solteiro, que haja o momento adequado para que tenha um novo relacionamento, a partir do momento de uma viuvez, também é necessário que haja um momento de reestruturação emocional, para que a pessoa possa fazer uma escolha sábia, novamente, se for, então, iniciar um relacionamento, né? Isso se a pessoa desejar, né? Porque muitas pessoas, quando viúvam, não têm interesse algum, né, em contrair. No verso seguinte, o apóstolo Paulo dá a opinião dele, né? Na opinião dele, no verso 40, ele diz assim, olha, todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. Tá? Então foi a opinião do apóstolo Paulo, né? A pessoa está livre, mas talvez o apóstolo Paulo esteja justamente trabalhando essa questão de que há situações, há determinados momentos onde acontece isso na vida, que a pessoa precisa refletir muito sobre se é realmente conveniente dar esse passo e quando dar esse passo, né? Então a morte é a primeira situação em que a pessoa pode partir para um novo relacionamento. Exatamente. Faleceu o cônjuge, a pessoa estaria livre, né, diante de Deus. O outro texto, bom, Mateus 5, verso 32. Esse texto, bem, está tratando sobre uma resposta a uma tragédia que, infelizmente, num contexto de pecado, acaba acontecendo. Não é o ideal de Deus para o casamento. Quando as pessoas recebem a bênção de Deus para viver uma vida matrimonial, não é o plano de Deus que isso viesse a acontecer. No entanto,
sabemos que é, infelizmente, uma realidade. E o texto diz: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe e torna-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Bem, o texto está dizendo, se infelizmente uma das partes, seja a mulher ou seja o homem, tomar a iniciativa de transgredir o 7º mandamento e cometer o adultério, tendo relações sexuais fora do casamento, então, diante de Deus, infelizmente, esta união ela está numa possibilidade de ser anulada. A parte que é inocente, que foi vítima dessa atitude, ela estaria livre para tomar a decisão, então, de seguir com a sua vida e fazer, então, planos de casar-se novamente, se desejasse, né? Eu coloco um parênteses aqui, porque o perdão, ele sempre é algo que é um elemento que tem um papel muito importante. Não é só uma coisa mecânica, né? Houve um adultério, então logo precisa esse casamento ser desfeito. Pode haver uma reconciliação e uma restauração. Aliás, Deus é especialista em restaurar, né? Então pode haver uma restauração, mas sim, se houver uma infidelidade matrimonial, então aí há uma possibilidade. Mas Jesus ressalta bem aqui que quando uma pessoa se divorcia por si só, por incompatibilidade, apenas decidiram, não desejamos mais seguir em frente com esse relacionamento, elas não estão livres perante Deus, e acho que talvez entramos aí para responder a dúvida da pessoa que mandou aqui para a gente, né? Eu queria tocar num ponto assim, que é um pouquinho polêmico, porque foi uma pergunta que me fizeram ainda na semana passada, dentro desse assunto. Jesus fala, de forma assim mais geral, que então se eu estou casado e eu fui traído, né, o meu cônjuge adulterou, existe uma possibilidade de eu estar agora desimpedido de casar novamente em uma eventual, né, situação. E aí a pergunta que chegou a mim foi a seguinte: bom, mas Jesus, em Mateus capítulo 5, verso 28, diz assim: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E aí a pergunta que me fizeram foi a seguinte: bom, e se o meu cônjuge está ali acessando pornografia? Ele está desejando ali uma outra mulher. Portanto, Jesus disse que ele já adulterou. Eu estou desimpedido, então, para casar com outra pessoa. O interessante é que Jesus ele se preocupa até em usar a expressão certa no verso 32, porque ele diz ali: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Então, o adultério, ele é sim uma questão muito profunda. No verso 28, Jesus aprofunda, nós podemos até discutir essas questões relacionadas à pessoa, à espiritualidade, né, aos pensamentos, tudo mais. Mas na relação matrimonial, na questão do casamento, quando Jesus coloca a questão do divórcio, quando a Bíblia expõe sobre esse assunto, está falando realmente sobre as relações sexuais ilícitas, o ato sexual fora do matrimônio. Isso até quero até puxar uma pergunta, né, de uma internauta, né, Vivências, aqui apareceu, né? Infidelidade financeira, traição virtual, também se encaixa no 7º mandamento? Desculpe, é a Simone, lá de Pernambuco. E aí, houve infidelidade financeira ou traição virtual? Eu estou liberado para um divórcio e novo casamento? Pastor Jackson. Olha, eu já ouvi numa aula de pós-graduação, um doutor em psicologia, teólogo também. Então ele disse o seguinte, olha, a declaração dele, lógico, não vou dizer o santo, mas ele disse, olha, eu acho que a igreja tinha que rever isso, porque se a pessoa se envolve com o outro virtualmente de tal forma que há afetividade, não houve só o ato sexual, mas assim, envolvimento está tendo, então se configura adultério e isso deixaria a outra parte livre para começar novamente.
a gente pode pensar muita coisa, pode especular muita coisa, mas a gente não pode ir além do que diz o Senhor. Então, o grande problema quando a gente fala dessa questão do adultério, na minha opinião, é a gente não entender o casamento. O casamento é uma união vitalícia. Então, se casou, separar não deve ser a primeira opção. Não deve ser por qualquer situação, não, vou desfazer. Não é assim. Então, o casamento é algo complexo. Quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, na minha opinião, e a gente tem que lembrar que a opinião do apóstolo Paulo é de alguém inspirado. Então, ele está falando, ficou viúva, eu entendo que não deveria casar novamente, pelas complexidades que se dá o casamento, em todas as épocas, não apenas na época dele. Mas, de fato, a pessoa está livre para se casar novamente. Agora, Jesus deixou claro, o que o pastor Rubens mencionou, está com clareza. Então, há situações em que o casamento não há condições mais de continuar, a gente reconhece que há. A Bíblia apresenta situações de que há. Né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, na minha opinião, é o principal capítulo da Bíblia, do Novo Testamento, a esse respeito, dessas questões. Ele diz, por exemplo, se o cônjuge incrédulo te deixa, vai embora, e aí, você faz o quê? Não, realmente, não tem como você continuar um casamento que a pessoa foi embora. Agora, novo casamento é outra questão. Então vamos tentar sistematizar melhor, então. Primeiro, separar é uma coisa. Divórcio, motivo para divórcio, para separação, é uma coisa. Então, pode ser que financeiramente a pessoa é completamente descontrolada, não tem responsabilidade, enfim, são várias questões. Virtualmente, a pessoa tem uma vida promíscua, está lá só olhando pornografia, se envolve com outras pessoas. É um motivo legítimo para que a pessoa se separe? Sim. Se alguém deseja se separar? Sim. Agora, é abertura para um novo casamento, então estou livre, me separei por essas questões. Não houve relação sexual ilícita. Estou livre para me casar novamente, de acordo com a Bíblia? Mas não. Eu queria voltar num ponto, e já vou dar a palavra para o pastor Daniel também, que foi importante, que o Rubens mencionou aqui. Sim. Quando Jesus usa palavras diferentes na língua grega, ele quer justamente ressaltar isso, que o adultério que vai dar direito ao novo matrimônio é aquilo que se concretizou. Isso. Houve, de fato, a relação sexual ilícita. Porque senão, se nós colocarmos no mesmo pé de igualdade um simples olhar com o ato, então quantos estariam aí argumentando para partir para um divórcio? Uma coisa é o descumprimento do mandamento. Que não deixa de ser pecado. Exato. Outra coisa é a invalidação de um matrimônio. De um voto que foi... Exatamente, de que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Pastor Daniel. Foi muito bem colocado pelos colegas. Eu lembro aqui da questão que o pastor Jackson também levantou. O foco tem que estar em procurar ter um casamento sólido e saudável. Ok, por causa da atitude do outro, que não compete a essa parte, talvez as dúvidas levantadas até pelas pessoas que estão nos acompanhando, assim, mas eu posso fazer tudo certinho, cooperar com um relacionamento feliz, saudável, mas não sou correspondido. A outra parte é infiel a Deus, é infiel a mim, mas ok, essa colocação do pastor Jackson é muito interessante, que o pastor Rubens também colocou. Você pode, infelizmente, se separar por uma questão de não estar havendo uma correspondência dentro do relacionamento, mas isso não é motivo e nem autorização para você ter um novo matrimônio. E, aliás, mesmo havendo o ato consumado e havendo, então, liberdade para que a pessoa tenha um novo matrimônio, é um assunto que precisa ser visto com muita cautela. Jamais deveria haver precipitação nisso, porque muitas vezes há filhos que estão envolvidos nessa história, né, e não podem ser desprezados ou deixados de lado para uma futura decisão. Então, é necessário entender também que quando há um divórcio, é uma tragédia familiar que muitas vezes teve uma participação de ambos, né, e é necessário que a pessoa faça uma reflexão para que, se ela for tomar essa decisão, ela tenha uma decisão com uma postura diferente
né, onde algumas coisas possam ser melhores nesse novo relacionamento, caso exista. Mas é necessário ter muita cautela. Não pode ser feito de maneira assim, abrupta, de maneira atropelada. E é necessário ter a cooperação dos amigos também. Se eu estou falando, talvez nós estejamos falando para alguém que tem um amigo ou um familiar que está passando por esse drama de um divórcio. A melhor forma de a gente cooperar é ser solidário, mas de forma alguma ficar incentivando. Às vezes os amigos dizem, não, tu te livrou de um problema, vou te apresentar para outras pessoas, né? Não, nós que fazemos às vezes parte de um contexto dessa tragédia que acontece, temos que ser solidários e também resilientes, de forma alguma fazer as coisas de maneira precipitada. Pastor, me permita só fazer uma consideração que eu acho que é importante. O mandamento não adulterarás, ele está ligado exatamente a essa preservação da pureza sexual e da exclusividade da sexualidade para a bênção do matrimônio, do casamento. Então, todas as demandas, as consequências em relação a um divórcio, a um novo casamento, estão ligadas diretamente a essa questão. Uhum. Então, essa pureza sexual, essa exclusividade sexual, ela foi planejada por Deus para acontecer somente no casamento. Então, a gente vive numa sociedade que banalizou isso, então por isso a gente fica assim, a gente coloca algumas perguntas que talvez para a Bíblia não faz sentido, porque o casamento, em todo momento, é sempre para que se preserve. Então a gente sempre fica na tentativa, não, mas e se separar? E se for assim? E se for por esse motivo? A gente sempre quer pensar em desfazê-lo, né? Mas, na verdade, a intenção de Deus é que a gente faça de tudo para preservar, para manter o casamento, e o mandamento do adultério, de não adulterarás, é exatamente na preservação dessa pureza, né? Dessa bênção sagrada que é o matrimônio. Então tá. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.